Oi pessoal, eu sou o Carlos Xavier e estou aqui com vocês agora para a gente estudar treinamento e desenvolvimento de pessoas na organização. Dois temas que no fundo são duas coisas separadas, mas que costumam andar juntas. A abordagem T e D, treinamento e desenvolvimento de forma geral, é muito comum, tanto na literatura quanto na prática de concursos públicos. Então é importante que você entenda desde já o início o que é treinamento, o que é desenvolvimento, mas também que você aprofunde cada uma dessas ferramentas. Vamos perder tempo? Vamos para o quadro. Treinamento pode ser tido como um dos recursos para o desenvolvimento de pessoas no longo prazo. Relembrando, o treinamento é aquela ferramenta voltada para a capacitação de pessoas no curto prazo para as tarefas desempenhadas hoje na organização, para o cargo atual das pessoas na organização. Como eu comecei dizendo aqui, o treinamento pode ser tido como um instrumento para o desenvolvimento de pessoas. Afinal de contas, para desenvolver as pessoas, para que elas possam exercer suas tarefas em cargos futuros, para que elas possam exercer novas tarefas no futuro, é importante que elas já saibam exercer também as tarefas hoje, no cargo atual. Ok? Voltando para o quadro. Podemos falar em quatro etapas cíclicas para o treinamento de pessoas. O levantamento das necessidades de treinamento, o desenho do programa de treinamento, que no fundo é uma programação ou um planejamento, a implantação, que é a execução, e a avaliação de resultados. Esse modelo, na verdade, é um modelo muito comum para treinamento, mas é um modelo que eu costumo recomendar que você memorize para qualquer outra coisa em administração. Para aquele caso de você chegar numa hora de uma prova discursiva e a banca te pedir quais são as etapas para qualquer coisa da administração e você não lembrar de algum modelo específico daquela outra coisa. Sabe por quê? Porque, essencialmente, tudo que você vai fazer na administração envolve, em certa medida, um diagnóstico, que é um levantamento da situação atual. Isso é fundamental, independentemente do que você vai fazer. Um planejamento, uma programação das ações, uma tomada de decisão sobre aquilo que você pretende fazer com base no diagnóstico. E aí, cuidado, às vezes o diagnóstico faz parte do planejamento, às vezes o diagnóstico é tido como separado do planejamento. Depois, seja lá para o que for fazer, executar aquilo que planejou é fundamental. Então, fazer um diagnóstico, programar e executar, implementar o que foi previsto, são etapas fundamentais para, no fim, você fazer uma avaliação, um controle, uma verificação sobre se aquilo que foi planejado foi ou não executado como você pretendia e se os resultados obtidos foram ou não aqueles que se pretendiam. Pois bem, é muito comum ainda para modelos gerais se falar em feedback, uma retroação informacional para um novo processo a ser executado. Então, na hora da prova, se a banca vier falar para você de etapas para um processo cíclico de treinamento, você vai colocar diagnóstico, programação, execução e avaliação dos resultados, porque você vai memorizar isso. Mas se ela estiver te pedindo etapas para qualquer outra coisa, usa esse mesmo modelinho e coloca lá no final uma história de uma retroação, feedback, como forma de reforçar que você entende como funciona a administração. Isso óbvio. No caso da banca estar pedindo etapas para alguma coisa que você, na hora da prova, não lembre quais são as etapas. Esse é um modelo salva-vidas. Eu mesmo já usei esse modelo em provas, conheço várias pessoas que usou esse modelo em provas, porque chegou na hora da prova, a banca pediu etapas para qualquer coisa, a pessoa não lembrava, usou esse modelo e costuma se salvar o suficiente para não ser reprovado na prova discursiva. Então mantenha esse modelo completamente tatuado na sua cabeça, tá bom? Voltando para o quadro. Outro modelo inclui ainda a etapa de análise entre o levantamento e o desenvolvimento, ou melhor, o levantamento e o desenho do programa, ou seja, haveria aqui o levantamento das necessidades, haveria uma análise e haveria depois o desenho do treinamento. É apenas, levantei as necessidades, analisei, tomei decisões, programei. É um modelo possível. Por que eu trago esse outro modelo? Porque também já foi cobrado em provas. Porém, o importante é que você entenda que existem modelos mais diversos
para essa mesma coisa. Numa questão eventual objetiva de prova, que venha falar de modelo para etapas para o processo de treinamento. E se ela colocar lá no final um feedback, aceita também. Sabe por quê? Porque faz sentido. Você tem que olhar uma questão de administração ou de gestão de pessoas sempre pensando assim, faz sentido que algum autor que eu não conheço, que o professor não conhecia ou não mencionou, tenha falado exatamente o que está aqui? Porque geralmente o que as bancas fazem é isso, elas tiram de contexto, pegam um autor muito específico e colocam uma frase fora de contexto numa assertiva de prova. E aí você vai ter que lidar com isso. Às vezes a frase está tão fora de contexto que só o seu pensamento sendo este você vai conseguir resolvê-la. Então, o pensamento será sempre: faz sentido que alguém tenha interpretado isso dessa forma? Se faz sentido que um autor da administração tenha pensado desse jeito, você pode pensar uma assertiva como correta. Se não, você deve pensar a assertiva como errada, tá bom? Voltando para o quadro. O levantamento das necessidades de treinamento pode ser feito em 4 passos distintos: análise organizacional, análise de recursos humanos, análise de estrutura de cargos e análise do treinamento. Isso segundo o Hidalberto Chiavenato. Ele fala o seguinte: primeiro, se varia uma análise organizacional a partir do diagnóstico de toda a organização, ou seja, quais são as necessidades de treinamento da organização como um todo, para verificar aspectos de sua missão, visão e objetivos estratégicos. Em outras palavras, a missão, visão e objetivos estratégicos da organização implicam que determinadas tarefas sejam executadas na organização como um todo. Então, preciso saber nessa análise organizacional que tarefas são essas para pensar em treinar as pessoas e a organização. Tenho, no segundo passo, a análise de recursos humanos e perfil das pessoas. A partir do perfil das pessoas, determinar quais são as competências necessárias para que as pessoas possam contribuir para essa estratégia. Ou seja, pega a estratégia, depois entende as pessoas e como as pessoas contribuem para a estratégia. Na sequência, a análise da estrutura de cargos. A partir do exame de requisitos e especificações dos cargos, quais são as habilidades e etc., habilidades, capacidades e etc., que as pessoas devem ter para desempenhar suas tarefas. O foco aqui já é o cargo específico. Então, olha, o cargo relacionado com as pessoas, relacionado com a organização. E aí, na ponta, a análise do treinamento em si, ou seja, quais são os objetivos a serem utilizados na avaliação do treinamento especificamente. No fundo, você vai ver que o treinamento vai gerar consequências sobre a estrutura de cargos, que por sua vez gera consequências sobre os recursos humanos e, por fim, sobre a organização como um todo. Quanto ao nível, o levantamento das necessidades de treinamento pode ocorrer em 3 níveis distintos: o micro, o meso e o macro. No nível micro, tem-se o nível das tarefas e operações. Você olha especificamente o que é que as pessoas estão fazendo. No nível do departamento, se olha o que o departamento precisa de forma geral em termos de capacidade. E no nível da organização, se olha o que a organização como um todo necessita. Aqui não tem muito mistério, não. Alguns métodos para o levantamento das necessidades de treinamento incluem, por exemplo, avaliar o processo produtivo. Com isso, é possível verificar se os fatores que possuem, ou melhor, quais são os fatores que podem ser melhorados no processo. Em outras palavras, o analista de treinamento vai olhar o processo produtivo atual da organização e decidir, olha só, existem alguns fatores que podem ser melhorados ou não. Se existem, como fazer para que esses fatores sejam melhorados com base no processo de treinamento. Essa é uma forma, essa é uma ferramenta. Voltando aqui para o quadro. A retroação direta. O analista vai olhar as pessoas da organização, melhor, as pessoas da organização vão dizer ao analista de treinamento diretamente o que é que elas acreditam ser importante fazer em termos de necessidade de treinamento. Em outras palavras, o funcionário vai olhar para a pessoa que está fazendo o levantamento de necessidade de treinamento e dizer para elas, olha, eu acho que eu preciso aprender isso, eu acho que o fulano precisa aprender aquilo. As pessoas diretamente envolvidas com o trabalho vão dizer o que é que elas acham importante, o que é que elas acham que não é importante. Voltando para o quadro. Também se pode utilizar como base a visão da organização sobre o seu futuro.
com base na visão que a organização tem sobre o seu futuro em termos de produtos, mercados, tecnologias e etc., é que ficam esclarecidas as necessidades. Mas essas são apenas 3 formas específicas. Haveriam muitas outras e não cabe aqui a gente abordá-las todas. O importante é você saber que qualquer técnica de levantamento, como por exemplo, aplicação de questionários, observação direta, também pode ser considerada como uma técnica de levantamento de necessidades. Por quê? É uma técnica de levantamento de qualquer coisa, tá bom? Em frente. O treinamento envolve essencialmente 4 mudanças comportamentais: a transmissão de informação, o desenvolvimento de habilidades, a modificação ou desenvolvimento de atitudes e o desenvolvimento de conceitos. O que a gente está vendo aqui é um conceitual relacionado à gestão por competências. Em outras palavras, treinar as pessoas envolve o seguinte: o conhecimento que a pessoa vai adquirir, a habilidade que a pessoa vai desenvolver, a atitude que a pessoa vai mudar, mas também o conceitual, a capacidade de abstração que a pessoa passa a ter. Aí você pode me dizer assim: mas Carlos, gestão por competências está ligada diretamente ao treinamento? Não. Para efeito de provas, não. A gestão por competências olha a estratégia organizacional, as competências existentes hoje, a lacuna de competências existente entre as que tem hoje e as necessárias para a estratégia e busca desenvolvê-las. É isso que a gestão por competências faz. Então, o foco é o desenvolvimento e a educação corporativa. Porém, o treinamento é o instrumento de desenvolvimento aplicado hoje, no curto prazo, com foco no cargo atual, nas tarefas desempenhadas hoje. Por isso, as consequências do treinamento gerarão impactos na gestão por competências, apesar do treinamento não ser foco da gestão por competências. Tá bom? Vamos em frente. As principais técnicas para treinamento individual envolvem o treinamento no serviço, também chamado de on-the-job training. O que é o treinamento no serviço? É o treinamento que o funcionário vai receber desempenhando a tarefa específica que ele precisa desempenhar. Em outras palavras, ele não vai para uma sala de aula aprender um conteúdo qualquer. Ele simplesmente vai ser colocado, forçado a executar as tarefas que ele precisa executar no dia a dia. Você vai ver isso quando você vai no supermercado e vê um caixa, um funcionário novo, com uma plaquinha em treinamento ou com a camisa que diz em treinamento. Esse funcionário está recebendo um treinamento no serviço, on the job training, que significa o funcionário vai executar as tarefas na prática. E se tiver dificuldades, alguém vai ajudá-lo ali na prática para que ele aprenda. É uma forma muito comum em trabalhos mais de execução de determinadas tarefas rotineiras, operacionais e que não demandem um grande conhecimento técnico. Tá bom? Para o quadro. O treinamento em classe. O treinamento em classe é exatamente o oposto do treinamento on the job. É estabelecer um espaço de sala de aula onde um professor vai ensinar um determinado conteúdo aos seus alunos, mesmo podendo ir além, passando, por exemplo, habilidades específicas, desenvolvendo um conceitual, porém, em uma sala fechada, em uma classe de alunos, e não numa relação de ensino direto prático. É um ensino mais teórico, mais distante da prática do dia a dia. Outra forma é a leitura, para o quadro. Leitura. Quando eu falo de leitura, eu estou me referindo ao ensino, um ensino de conteúdo que é feito de uma pessoa para outra. Em outras palavras, tem um determinado conteúdo escrito que você vai ter acesso para ler e uma leitura que eu posso fazer desse conteúdo para você. Eu leio esse conteúdo, eu palestro sobre esse conteúdo, fazendo a minha leitura sobre esse conteúdo para que você possa aprendê-lo. Essa é uma forma de treinamento individual também. E quando eu falo treinamento individual, por óbvio, eu me refiro ao treinamento de cada indivíduo especificamente.
especificamente. O foco é o desenvolvimento da competência do indivíduo e não de competências entre indivíduos, tá bom? Voltando para o quadro. A instrução programada. O que é a instrução programada? É o sistema automatizado de transmissão de conhecimento. Como, por exemplo, através de uma transmissão de conhecimento por meio de um curso remoto, onde você recebe apostilas e, a partir dessas apostilas, você vai sendo indicado. Você está seguindo para o conhecimento tal, vá para a página tal. E aí você segue para aquela página. Você tirou uma nota acima de tanto, então pula as próximas páginas que é desnecessário para você. Aí você pula determinadas páginas. Esse tipo de instrução era muito comum com as formações por correspondência antigamente. Hoje em dia, também termina sendo muito comum nos cursos à distância, como os nossos. A gente está ensinando para você alguma coisa através de uma instrução programada. Primeiro você aprende esse determinado conteúdo, depois você aprende esse, depois aprende esse, segue aprendendo, assiste o vídeo, lê a teoria, responde as questões, vê a questão comentada. Existe uma programação de estudo, uma sequência a ser seguida. A instrução programada tem essencialmente duas formas de ser conduzida. Vamos para o quadro. O sistema linear e o sistema ramificado. O sistema linear, ele pressupõe que os erros inibem a aprendizagem dos alunos. Por isso, utiliza informações de forma pequena e repetitiva. Esse sistema linear também é chamado de sistema extrínseco. Em outras palavras, você aprende um pequeno bloco de conteúdos e segue para um segundo bloco, depois um terceiro bloco, depois um quarto bloco e etc. Qual é o problema do sistema linear? É que você deixa de ter visão sistêmica. E é por isso que existe o sistema ramificado, também chamado de sistema intrínseco, que oferece lições maiores e mais complexas para o aluno, demandando um esforço muito maior. Em outras palavras, em vez de oferecer, como no sistema extrínseco, várias lições pequenas e repetitivas, eu posso oferecer para você uma lição grande, com um monte de conteúdo misturado, pressupondo que é importante você aprender toda essa integração do conteúdo, mas eu reconheço que aqui, se o aluno tiver dificuldade de errar, ou seja, errou, imagina que você está aprendendo uma determinada coisa de forma sistêmica. Se você errou um pequeno ponto e isso te desestimula para o todo, esse sistema ramificado vai atrapalhar. Então, o sistema linear será mais interessante nesse caso, tá bom? Também o treinamento à distância, que não é nada demais, nada mais é do que oferecer um treinamento qualquer que não seja oferecido diretamente, em contato direto com o funcionário. Como um treinamento que eu estou oferecendo aqui para vocês agora, para a prova. Eu gosto de olhar capacitação para concursos como treinamento. Não é desenvolvimento, não é educação. Você não está recebendo educação para o seu futuro, não está. Você não está sendo desenvolvido para aprender a administração e saber executar a administração quando for fazer isso na prática. Não. Você está recebendo um treinamento para marcar a bolinha do jeito certo, no lugar certo, no gabarito de prova. Foco totalmente no curto prazo. E esse treinamento, ele pode ser dado de forma presencial? Claro que pode. Nós estamos fazendo aqui um treinamento presencial? Não. Nós estamos fazendo um treinamento à distância, mediado por computador, que é uma instrução programada, ao mesmo tempo uma leitura de conteúdo. Perceba que, no fundo, todas essas técnicas, elas podem andar em conjunto. Não existe necessariamente uma separação em que uma técnica só pode ser utilizada no momento sem nenhuma relação com as outras. Olha o nosso caso. É uma instrução programada? É por computador? É à distância? É uma leitura? Não deixa de ser. Termina sendo uma classe, de certa forma, termina sendo na prática, quando você vai praticar por meio das questões, termina sendo na prática. Então, olha que tudo isso, nessa capacitação que a gente está fazendo aqui agora, preparando para a prova, está andando em conjunto.
O último item que estava no quadro, eu terminei adiantando, que é o treinamento por computador, que não tem nada demais, é só o treinamento por computador, tá bom? Voltando para o quadro. As principais técnicas de treinamento em equipe, então note, no slide anterior eu estava tratando das técnicas de treinamento individual. Agora eu falo das técnicas em equipe. Aí você fala assim, Carlos, tem uma diferença gigantesca nesse negócio aí? A diferença é que a banca, o examinador, malandro, às vezes, vai colocar uma técnica individual e dizer, essa técnica de equipe consiste nisso, nisso, nisso e naquilo. Aí você vai lá e marca que aquela assertiva, aquela frase está correta. Quando, na verdade, ela estava se referindo a um treinamento em equipe. Pegadinha do examinador malandro, para a qual você vai ter que ter atenção. A minha recomendação, você memoriza a lista de treinamento individual, porque essa lista restante de treinamento em equipe é um pouco maior, e aí você já vai ter a separação. Sabendo a individual, você sabe em equipe, tá bom? Voltando para o quadro. As principais técnicas para treinamento em equipe, então, envolvem a reunião de debates, que nada mais é, por favor, do que reunir pessoas e realizar debates em torno de determinado conteúdo, determinado ponto a ser melhorado, de determinado tema a ser implantado na organização. A reunião de debates permite que as pessoas ao mesmo tempo estejam aprendendo e aprendam também relações entre as pessoas, tá bom? Voltando para o quadro. A demonstração de realização de uma determinada tarefa. Nada mais é do que demonstrar. A dramatização, que é a realização de exercícios, vamos chamar de teatrais, onde você coloca diferentes pessoas para executar diferentes papéis e essas pessoas, como se fossem atores de teatro, ou de cinema, ou de TV, elas vão executar esses papéis e nessa dramatização terminam aprendendo sobre o seu próprio papel e também sobre o papel de outras pessoas. Voltando para o quadro. O uso da técnica de brainstorming, ou tempestade de ideias. Toró de ideia. O que é que significa brainstorming, toró de ideia ou tempestade de ideia? É aquela técnica que busca gerar muitas ideias, quantidade em detrimento da qualidade. Carlos, é isso mesmo? Em detrimento da qualidade, isso significa o quê? Te digo, significa que o foco dessa técnica é gerar debates intensos, que façam com que as pessoas tragam à tona suas ideias sem questionamento prévio, sem filtros. Qual é o grande objetivo? Uma coisa se ligar na outra, uma ideia maluca se ligar em outra ideia maluca, até que uma ideia boa surja. E dessa forma, as pessoas interagindo também vão terminar se capacitando, só que em conjunto, tá bom? Voltando para o quadro. O uso de estudos de caso, ou seja, pega-se um caso específico que já aconteceu na organização ou fora dela, se coloca as pessoas para debater esse caso, tentando encontrar uma solução para aquele caso específico. E com isso, obter uma aprendizagem em grupo, também uma possibilidade de treinamento em grupo. Voltando para o quadro. O painel e os simpósios, atenção às diferenças entre painel e simpósio. No painel, se discutem assuntos de maneira mais informal e há um grupo de pessoas que assiste aos debates de pequenos grupos de especialistas, especialistas que se reúnem em grupos de 3 a 6. E em simpósios, tem-se um evento formal e focado em trabalhos de pesquisa, ou seja, simpósios são tipicamente acadêmicos. Enquanto os painéis são discussões mais informais e mais práticas em que algumas pessoas assistem os especialistas debatendo. E os jogos de empresa também, que são simulações práticas da realidade para tentar aprender em conjunto. As técnicas de treinamento podem ser divididas em diferentes critérios. Os principais são, quanto ao uso, as técnicas de treinamento podem ser chamadas de técnicas orientadas para conteúdo, para processo ou mistas. Essencialmente, as técnicas orientadas para conteúdo focam o conteúdo que deve ser aprendido. Em outras palavras, o grande foco do treinamento é repassar um determinado conteúdo. Como, por exemplo, nesse momento eu estou passando um treinamento
com conteúdo específico para vocês. O foco é que você aprenda o conteúdo de capacitação de pessoas, treinamento e desenvolvimento. Só que a técnica pode ser voltada para outra coisa. Como assim, Carlos? Se não é para aprender conteúdo, pode servir para quê? Te digo, para que você transmita alguma coisa através do processo. Em vez de te ensinar alguma coisa, conteúdo, diretamente, eu posso te dizer assim, vai e executa determinada tarefa dessa e dessa e dessa forma. Faz assim, faz desse outro jeito. Simula uma situação. E aí você vai simulando e através dessas simulações, desses exercícios, dessas formas, do processo em si, é que você vai aprendendo alguma coisa nova. Por exemplo, sobre concursos. Eu costumo sempre dizer aos meus alunos, façam provas. Mesmo que você não tenha estudado para aquele concurso específico, se ele for de forma geral, no conteúdo de forma geral, próximo ao concurso para o qual você está estudando, aquele que você tem foco, que você quer atingir, faça a prova. Se inscreva no concurso e faça a prova. Sabe por quê? Porque na prática você vai aprender alguma coisa também. Eu posso dizer de certa forma que executar o concurso, fazer o concurso, é um treinamento voltado para o processo. Você não está aprendendo conteúdo novo, mas na hora que você faz uma prova, você começa a se acostumar com as questões de temperatura da sala, que às vezes é quente, do sujeito atrás que balança a sua mesa, a sua cadeira, de N coisas, do alarme que toca, do barulho no ambiente externo, de pressão do tempo, de pressão psicológica sua própria, enfim, N coisas que o processo em si te ensinarão. Na organização acontece exatamente a mesma coisa. Existem técnicas que buscam ensinar através do processo e não através do conteúdo específico. Mas existem também técnicas mistas, que buscam passar conteúdo ao mesmo tempo que buscam aprendizagem através do processo. As duas coisas ao mesmo tempo. Alguns exemplos eu trouxe aqui no quadro. Vamos lá. Exemplos de técnicas orientadas para o conteúdo, a leitura, a instrução programada, a instrução assistida por computador. Orientadas para processo, a dramatização, desenvolvimento de equipes, etc. E as mistas, exemplos, estudos de caso, jogos e simulações, conferências, etc. Quanto ao tempo, elas podem ser classificadas em antes do ingresso na empresa e depois no ingresso da empresa. Olha só. Não é tão comum a gente pensar em treinamento antes da pessoa entrar na organização, mas acontece também. Como, por exemplo, os programas de integração. O sujeito ainda não foi contratado, mas ele já entra num programa de integração prévio para poder receber a cultura da organização de forma geral, aprender de forma geral quais serão as tarefas a serem desempenhadas, para poder, quando entrar na organização, poder executar bem as suas tarefas. No concurso público, por exemplo, existem alguns cargos específicos que fazem um treinamento antes do indivíduo entrar. Antes dele entrar, ele já faz um programa de formação e esse programa de formação ainda dentro do processo seletivo. Isso acontece em vários concursos públicos. O sujeito entra no programa de formação para estudar. Aquilo é considerado uma forma de integração de treinamento e nesse estudo ele vai ser avaliado ainda no processo seletivo, ou seja, é um treinamento antes mesmo do ingresso na organização. Já a maior parte das técnicas de treinamento são utilizadas após o ingresso na organização, tá bom? Para o quadro. Quanto ao local, as técnicas de treinamento podem ser no local de trabalho ou fora do local de trabalho. Não há muito o que discutir aqui. As técnicas no local são no local e fora do local estão fora do ambiente específico de trabalho. A avaliação dos resultados do treinamento pode se dar por diferentes metodologias. Por exemplo, é possível se fazer uma avaliação com base na qualidade do treinamento, com base no custo para realizar o treinamento, com base no atendimento às necessidades de cada participante, ou seja, a sua efetividade, com base na rapidez, agilidade e adaptabilidade, e com base nos resultados obtidos pelo treinamento. Essas são todas medidas possíveis, essas e várias outras. Porém, é fundamental que você memorize os níveis de resultados esperados de um treinamento de Kirkpatrick, da reação até o retorno para o investimento. Eu coloquei aqui no quadro que são 4 mais 1 níveis. Por quê?
Porque, no fundo, o modelo inicial de Kirkpatrick falava em 4 níveis de avaliação do treinamento. Esses 4 níveis sendo a reação, aprendizado, desempenho e resultado. Kirkpatrick, junto com outros autores, posteriormente revendo o seu trabalho, parou e pensou assim, olha, além desses 4 níveis de de avaliação do treinamento, existe um nível que eu não tinha considerado anteriormente, que é o nível de retorno do investimento. Então, primeira coisa que eu tenho que dizer para você, se na hora da prova a banca disser para você que os níveis de avaliação do resultado do treinamento são 4, reação, aprendizado, desempenho e resultados, tá certa a questão. Se a banca disser que são 5, reação, aprendizado, desempenho, resultado e retorno sobre investimento, também está certa a questão. E em ambos os casos, ela pode dizer que são os níveis de avaliação do resultado do treinamento com base no modelo de Kirkpatrick. Tanto 4 quanto 5, as duas coisas estão corretas. E o que é que significa cada um desses níveis? Reação, aprendizado, desempenho, resultado e retorno sobre investimento? Digo para você, a reação consiste na reação inicial que o funcionário objeto de treinamento terá sobre o próprio processo de treinamento. Porque muitas vezes o que se busca é melhorar a motivação do funcionário a partir da realização de um programa de treinamento. Se o que se busca é isso, o nível correto de avaliação pode ser o nível de reação, ou seja, foi anunciado que haverá um programa de treinamento na organização. O funcionário ficou feliz e satisfeito? Aumentou a motivação por conta disso? Olha só, ele sorriu. Se ele sorriu, nós temos um indicativo de reação positivo. Se o funcionário cruzou os braços, achou ruim e disse que não ia fazer o treinamento, temos um indicativo de reação negativo. Porém, nem todo objetivo se dá no nível de reação do funcionário. Ah, quero que ele reaja positivamente. E reagir positivamente tende a ser bom, né? Claro. Pois bem, às vezes, o que a organização busca não é a reação do funcionário, é sim o aprendizado de determinado conteúdo. O que a organização quer, vamos dizer, é que o funcionário aprenda a executar as rotinas do caixa. Pronto. Um conteúdo específico de operação de sistema e de prática. Se o sujeito é capaz de responder uma prova a respeito dessas rotinas, ele vai ter aprendido. Se o objetivo é que o funcionário conheça as rotinas, então, na hora que ele responde uma pergunta de prova dizendo qual é a rotina, ele aprendeu. No segundo nível, ele teve um resultado positivo. Porém, às vezes, o objetivo não é que o funcionário apenas aprenda, mas que ele consiga executar bem essa rotina de caixa. Já que eu falei desse exemplo, eu vou seguir nele pelo menos por enquanto. Se o objetivo é que ele saiba executar bem essa rotina de caixa, então o que se busca é que ele tenha um desempenho bom nas suas tarefas de dia a dia. Ele pode ter aprendido e saber responder uma questão de prova, mas às vezes, na prática, ele não sabe exatamente como fazer as coisas. Ele adquiriu conhecimento, mas faltou a habilidade, faltou a atitude. Então, se pode medir o desempenho num nível mais profundo, que é o nível, ou melhor, o desempenho não, o resultado do treinamento no nível mais profundo, que é o nível do desempenho. Um nível ainda mais profundo não olha o desempenho de forma geral, olha de forma focada o resultado. Ou seja, o treinamento foi feito porque o que se objetivava, vamos dizer, o treinamento de funcionários para o caixa. O que se objetivava era que o funcionário conseguisse atender um número 10% maior de pessoas ao longo do dia, sem que a fila do caixa se tornasse mais longa. Isso foi obtido, esse resultado esperado, impacto do trabalho do indivíduo, que é impacto da aprendizagem, que é impacto da reação, que é impacto do treinamento. Esse resultado, no 4º nível de avaliação, foi obtido? Se ele foi, temos um resultado positivo aí. Se não, não. E o 5º nível vai além. O 5º nível eu considero o seguinte, bem, eu tenho um objetivo do treinamento, de gerar um resultado para a organização. Pois bem, o problema é que às vezes o treinamento custa muito caro e o resultado que ele gera é relativamente pequeno em termos financeiros. Então é fundamental que se avalie o retorno
retorno sobre investimento. Eu faço uma avaliação, quanto eu gastei e quanto eu estou recebendo de lucro a mais em relação a isso que eu gastei. Se eu gastei R$10 num treinamento e isso está gerando um lucro de R$100 a mais para a organização, ótimo. Se eu gastei R$100 num treinamento e isso gera um lucro para a organização de R$1 a mais por ano, tem algo errado com esse treinamento. Mesmo que o funcionário tenha reagido positivamente, mesmo que ele tenha aprendido, mesmo que seu desempenho tenha melhorado e mesmo que o resultado da sua tarefa tenha melhorado também. O retorno sobre investimento é uma medida relevantíssima para conseguir avaliar se um treinamento foi ou não bem sucedido. Cuidado! Analisar o treinamento e os seus resultados em cada um desses níveis pressupõe que você saiba em que nível você quer que o treinamento atue. Às vezes você faz um treinamento para gerar reação, então você analisa a reação. Às vezes você faz um treinamento para gerar aprendizado, então você analisa o aprendizado. Em outros momentos o foco é o desempenho, o resultado. Mas, de forma geral, seja lá o que você quiser, haverá um retorno, haverá um investimento. Essa é uma avaliação relevante a ser feita, tá bom? Vamos para o quadro seguir em frente com o conteúdo. O Chiavenato afirma ainda que a avaliação do treinamento pode ser feita em 4 níveis, mas aí ele fala 4 níveis distintos. A avaliação no nível organizacional, através do aumento da eficácia organizacional, da melhoria da imagem da empresa, da melhoria do clima organizacional, da melhoria do relacionamento entre empresa e funcionários, do melhor atendimento ao cliente, facilidade de mudanças e inovação, aumento da eficiência e envolvimento dos gerentes na práticas de treinamento. A avaliação pode ser feita também no nível dos recursos humanos, através da redução da rotatividade e absenteísmo do pessoal, do aumento da eficácia individual e grupal dos empregados, da elevação dos conhecimentos das pessoas, das mudanças de atitudes e comportamentos das pessoas, do aumento da competência das pessoas, da melhoria da qualidade de vida no trabalho. Pode ser feita no nível dos cargos, através da adequação das pessoas aos requisitos exigidos pelos cargos, da melhoria do espírito de grupo e da coordenação, do aumento da produtividade, da melhoria da qualidade, da redução do índice de acidentes de trabalho e da redução do índice de manutenção de máquinas e equipamentos e, por fim, no nível de treinamento, através do alcance dos objetivos de treinamento, retornos dos investimentos efetuados em treinamento. Olha só, esses 4 níveis de Chiavenato não tem muito o que aprender. É muito mais memorizá-los. A cobrança desses níveis, comparado à cobrança dos níveis de Kirkpatrick, que a gente viu no slide anterior, é ínfima. O nível, melhor, os 4 mais 1 níveis de Kirkpatrick são fundamentais você memorizar para efeito de prova. Esses de Chiavenato podem cair, podem não cair, tem um nível de cobrança muito mais baixo, aí cada um vai ter que avaliar se vale a pena ou não memorizar um pouquinho mais desse conteúdo, tá bom? Voltando para o quadro. Falemos agora de desenvolvimento. Lembrando que o desenvolvimento é voltado para as necessidades futuras do funcionário, ou seja, o funcionário da organização. O funcionário vai executar determinada tarefa no futuro, então ele precisa ser capacitado para essa tarefa. O que se está fazendo é desenvolvimento do funcionário. O funcionário vai ser promovido no ano que vem para exercer um novo cargo. Então, é preciso capacitá-lo para esse novo cargo. O que se está fazendo é desenvolvimento do funcionário e não treinamento. Não confunda com treinamento. Relembrando, treinamento, foco nas necessidades atuais no cargo atual. Desenvolvimento, foco nas necessidades futuras e cargos futuros. Tá bom? Voltando para o quadro. As principais técnicas para o desenvolvimento de pessoas envolvem a rotação de cargos, seja vertical ou horizontal. E o que é que significa a rotação de cargos? É pegar um indivíduo que executa determinada tarefa dentro de um cargo e dizer para ele, olha, você vai deixar de desempenhar sua tarefa nesse seu cargo por um tempo e você vai desempenhar tarefas agora no cargo de um colega. É muito comum, por exemplo, a substituição de colegas quando esses saem de férias, ou a acumulação, inclusive, né, de cargos de colegas quando esses saem de férias. Mas acontece também a substituição de chefes,
Ou seja, você rotaciona para um outro cargo verticalmente. Ó, o cargo do colega é horizontal, mesmo nível hierárquico, mesmo nível de complexidade das tarefas. Quando você substitui alguém de um cargo de nível superior, hierárquico e de complexidade das tarefas, trata-se de rotação vertical de cargos. Algumas organizações, inclusive, montam programas de rotação de cargos, horizontal ou vertical, para que as pessoas periodicamente passem a ocupar outros cargos e, com isso, aprender sobre outras coisas para que possam, no futuro, exercer cargos de nível mais elevado, mais complexo, que envolvam uma visão mais sistêmica da organização. Ok? Voltando para o quadro. A aprendizagem prática nada mais é do que colocar a pessoa para desempenhar na prática coisas novas. Ocupar posições de assessoria, que são aquelas chamadas posições de staff. Em outras palavras, o indivíduo tem a tarefa que ele executa no dia a dia. Mas para que ele desenvolva coisas novas, é possível colocá-lo na posição de assessoria de alguma coisa. Por exemplo, o sujeito é um analista de qualquer coisa. Ah, mas vamos colocar ele também na assessoria da presidência. Com isso, ele está aprendendo coisas novas que vai utilizar no futuro. Tá bom? Voltando para o quadro. Participação em comissões. É muito comum a participação em comissões dentro do setor público como forma de desenvolvimento do indivíduo. O sujeito entra para executar seu cargo, mas aí ele é colocado na comissão disso, comissão daquilo outro, e com isso ele vai aprendendo outras coisas que ele não executa diretamente no seu cargo, mas que permitem que ele alce voos maiores no futuro. Voltando para o quadro. O uso do coaching. O coaching, que é aquela técnica que busca, de forma específica, orientar um determinado indivíduo para a consecução de um objetivo claro, específico. Em outras palavras, o coach, o treinador, é aquele que, junto com o coachee, que é o treinando, ele vai estabelecer qual é o futuro que o coachee deseja. Você, por exemplo, dentro de um processo de coaching, você pode dizer, olha, o que eu quero é passar no concurso da Receita Federal. Só que no meio do caminho eu vejo outras possibilidades. E aí você vai discutir com o seu coach quais são essas outras possibilidades. O processo de coaching, essencialmente, dentro do mundo dos concursos, não vai ser muito diferente do mundo das organizações. Imagina uma organização que tem um funcionário que diz para o coach, para o seu coach, olha, eu quero ser diretor financeiro da empresa. Ok. O coach, sabendo disso e conhecendo as técnicas de coaching, vai orientar esse funcionário a conseguir aprender o que ele, ou melhor, conseguir entender o que ele já tem de bagagem para conseguir chegar no cargo de diretor financeiro, o que ele precisa desenvolver para chegar lá, quais os caminhos que ele pode seguir para chegar lá e, de fato, concretizar esse seu objetivo. O processo de coaching funciona nessa relação de parceria próxima entre o coach e o coachee. Afinal de contas, é preciso que o coach revele, ou melhor, o coachee revele informações sobre quais seus objetivos reais, quais suas fraquezas, quais suas forças, para que o coach o ajude nessa trajetória. O processo de coaching passa essencialmente por, vamos ver no quadro, estabelecimento de uma relação sólida entre o coach e o coachee, né? O treinando e o treinador. A criação de uma visão de futuro que o coachee, o treinando, deseja. A revisão da bagagem de mão é quando o coach ajuda o treinando a entender o que ele já aprendeu ao longo do tempo para atingir o futuro. E depois um plano de ação para conseguir chegar lá. Jogos de empresa também são técnicas para desenvolvimento de pessoas, estudos de caso, uso de workshops, exercícios de simulação de determinadas realidades, a participação em cursos e seminários externos, o treinamento fora da empresa, os centros de desenvolvimento dentro da empresa, programas de trainee e etc. Enfim, são várias técnicas que podem ser utilizadas. O Hidalberto Chavenato fala ainda nas técnicas de desenvolvimento organizacional aplicadas às pessoas. Note, aqui é técnica de DO.
o desenvolvimento organizacional. Não é desenvolvimento de pessoas, mas é desenvolvimento organizacional com foco nas pessoas. Então é importante que a gente aprenda também. As técnicas de DO para indivíduos incluem o treinamento de sensitividade, que nada mais é do que uma dinâmica de grupo que faz uma reeducação do comportamento das pessoas, buscando fazer com que as relações sociais melhorem e costuma ser realizado em grupos relativamente pequenos, de até 10 participantes, que recebem orientação de um psicólogo para aumentar sua sensibilidade quanto ao relacionamento interpessoal com os colegas, e a técnica de análise transacional, que trata-se, na verdade, de uma importante técnica de desenvolvimento organizacional para 2 ou mais pessoas, visando as pessoas fazerem um autodiagnóstico de suas relações interpessoais. Assim, busca ensinar os indivíduos, e olha só, não aos grupos, tá? O foco aqui é o indivíduo, a enviarem mensagens claras e ágeis e darem respostas naturais e razoáveis, evitando jogos de comunicação. Isso tudo partindo do princípio de que as relações de comunicação entre as pessoas se dão por meio de trocas, transações, que buscam transformar todos os tipos de transação em transações adulto-adulto, numa posição de vida onde ambas as partes se dão bem, em vez de uma pessoa ganhar da outra. Chavenato fala ainda na existência de técnicas de desenvolvimento organizacional para grupos. Note que no slide anterior eu falei para indivíduos. Aqui haverá, para grupos, a consultoria de procedimentos ou processos, quando se utiliza de um consultor para que haja intervenções nas equipes, para que elas fiquem mais sensíveis aos processos, metas e etc. O importante nesse caso sendo compreender que as relações de trabalho em equipe têm uma determinada dinâmica. Busca-se ainda mudar a forma de trabalho e desenvolver-se para aumentar a eficácia. No desenvolvimento de equipes, o que se busca é a alteração do comportamento do grupo através de várias áreas e níveis diferentes para que os membros critiquem mutuamente e encontrem pontos de colaboração frutífera. Assim, busca-se eliminar barreiras interpessoais de comunicação através de esclarecimento e compreensão das causas dessas barreiras. E nas reuniões de confrontação, que é uma outra técnica de desenvolvimento organizacional para grupos, busca-se desenvolver a relação entre diferentes equipes, alterando-se o comportamento de conflitos entre diferentes equipes, com base em um consultor que vai agir como moderador entre as diferentes equipes. Haverá autocrítica das equipes e também crítica de uma equipe a outra em uma discussão, até que se encontre uma posição de compreensão e entendimento que gere uma solução construtiva do conflito. Há ainda, segundo Chavenato, a técnica de desenvolvimento organizacional para a organização como um todo, ou seja, falei das técnicas voltadas para o indivíduo, falei das técnicas voltadas para o grupo e agora falo das técnicas voltadas para a organização. E aqui, o que cabe é a retroação de dados, que no fundo é um feedback, que serve como técnica de levantamento de informações e mudança de comportamento, já que os indivíduos podem saber mais sobre si próprios e ainda alterar seu comportamento conforme recebem mais retroação. A aprendizagem vai se dar sobre os outros, os processos, as equipes e a organização como um todo. É importante que você conheça ainda quais são as habilidades a serem desenvolvidas pelas pessoas dentro de um processo de desenvolvimento, mas também de treinamento e de educação corporativa. Habilidades técnicas, sociais e conceituais. E quando eu falo habilidades que vão servir para desenvolvimento, está aqui no slide sobre desenvolvimento, mas que vão servir também para treinamento e educação corporativa, esse é um ponto que pega, porque às vezes a banca vai falar técnica de desenvolvimento ou técnica de treinamento e mistura tudo. Se, mais uma vez, ela estiver tratando da diferenciação entre treinamento e desenvolvimento, você tem que diferenciar. Se não, você tem que farejar. O foco do conteúdo é saber se eu estou tratando sobre treinamento ou desenvolvimento? Não. Então, há muita sobreposição, as zonas cinzentas, tá bom? Nesse ponto eu estava falando sobre desenvolvimento de habilidades técnicas, conceituais e humanas. Aqui serve tanto para desenvolvimento quanto para
treinamento e educação de forma geral. As habilidades técnicas são aquelas habilidades de execução de determinadas tarefas. Quando você recebe uma determinada tarefa nova para você executar, você diz, eu não sei fazer isso, lhe falta capacidade técnica. Outra possibilidade é que você vá fazer uma determinada tarefa, mas precise receber determinada qualificação para desenvolver sua capacidade de se relacionar com outras pessoas, porque a tarefa envolve relacionamento. Essas são as habilidades humanas. Outra possibilidade é que você vá desempenhar uma tarefa que necessite uma capacidade de desenvolvimento de conceitos abstratos, uma capacidade de abstração, visão sistêmica, uma capacidade de olhar para o conjunto e, a partir daquilo, formular teorias. Essas são as capacidades conceituais, capacidades, competências ou habilidades conceituais. A pegadinha de prova em relação a isso aqui é que habilidades técnicas humanas e conceituais costumam ser necessárias em níveis diferentes a partir de níveis estruturais distintos na organização. No nível operacional, no nível tático e no nível estratégico, o requisito de habilidades técnicas, humanas e conceituais será distinto. Olha só, no nível operacional, que é onde se executam as tarefas do dia a dia da organização, nesse nível, é fundamental que os funcionários tenham um elevado grau de capacidades, competências ou habilidades técnicas, porque é lá que se executam as coisas no dia a dia. Apesar disso, eles precisam ter também um certo grau de habilidades humanas, sociais, relacionais, porque eles trabalham em grupo, eles interagem em grupo, eles mantêm relações com as suas chefias. Portanto, habilidades técnicas são muito importantes no nível operacional. Habilidades humanas possuem um grau de relevância média no nível operacional. No nível tático, que é o nível do departamento, da área, do gerente, nesse nível a gente tem uma situação um tanto interessante. Por quê? É preciso saber executar as coisas em certa medida. Porém, é preciso ter uma grande capacidade de relacionamento com as pessoas na área, no setor, entre chefia e subordinados. E é preciso também saber um pouquinho desenvolver conceitos. Já no nível estratégico, a necessidade preponderante é a de desenvolvimento de conceitos. Mas nem por isso se torna menos importante a capacidade social. Então, no nível estratégico, desenvolver conceitos é fundamental. A habilidade conceitual é aquela que mais pesa no nível estratégico. Já a habilidade humana ainda é importante? É, mas não pesa tanto quanto a conceitual. E a habilidade técnica é pouquíssimo importante no nível estratégico. Então, quando você pensa em capacitação de pessoas para os diferentes níveis, você tem que pensar que a capacitação de pessoas para o nível operacional envolve muita capacitação para habilidades, conhecimentos, enfim, questões técnicas. A capacitação de pessoas para o nível tático envolve habilidades técnicas, humanas e conceituais numa grande mistura, mas as habilidades humanas e técnicas sendo mais relevantes. Já a capacitação de pessoas para o nível estratégico envolve, sobretudo, o desenvolvimento de capacidades conceituais, somadas às capacidades sociais, relacionais. As capacidades técnicas normalmente já foram aprendidas ao longo do tempo, quando o indivíduo está sendo capacitado para o setor, ou para o setor não, ou para o nível estratégico da organização, tá bom? Voltando para o quadro. Bem, voltando para o quadro não. Na verdade, com isso, encerramos o nosso conteúdo de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Fundamental não é você voltar para o quadro naquele momento. Fundamental é você ir para o PDF, reforçar o conteúdo lá, porque essa teoria toda que a gente viu até agora tem um monte de detalhezinho que vale a pena você ver no PDF, sim senhor, sim senhora. Vai lá também no final da aula do PDF e responde as questões que eu trouxe para você. Vai além, olha as questões comentadas, assim você já sabe se acertou ou se errou o conteúdo, tá bom? E a gente se vê num próximo conteúdo. Um abraço então, tchau, tchau!